Olá, seja bem-vindo ao canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stank, dirigente do Templo de Umbanda 15 de novembro, um terreiro localizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Hoje o tema para reflexão é o umbandismo. Esse vídeo está relacionado a um vídeo anterior, quando eu falei a respeito da conversão ou do prosélito ou do proselitismo. Estou deixando o link desse vídeo a qual eu estou me referindo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Umbandismo. Por que eu toco nesse assunto, umbandismo? O que é umbandismo? Esse sufixo ismo, ou seja, essa palavra ismo é um sufixo, ela serve para indicar a prática ou de determinada cultura ou religião, observando os preceitos e os princípios, os valores dessa religião. Portanto, se há o sufixo, transformando a palavra em umbandismo, significa que indica que a pessoa ela adotou uma prática dessa cultura religiosa da Umbanda e ela obedece, ou ela segue, obedecer no sentido de seguir, né? Obedecer sempre no sentido de seguir, obedecendo o conjunto de princípios e valores dessa religião. Portanto, é a prática da Umbanda, ou a prática do umbandismo. Não é a prática da Umbanda ritualística, eu não estou falando do ritualístico, né? A parte ritualística é outra coisa. A parte ritualística, inclusive, entra no campo dos iniciados na religião. Agora, o umbandista, ele não precisa ser necessariamente iniciado na religião. Ele não precisa pertencer a uma casa, pertencer a um terreiro. É aquele que absorve os valores e os princípios, ele internaliza os valores e princípios da filosofia religiosa umbandista e passa a colocar em prática na sua vida. Ele passa a ver a vida desse ponto de vista, com esses valores, com esses princípios. Princípios morais, inclusive. Princípios sociais, né, que estão intrínsecos nessa cultura umbandista. Isso é um umbandismo. Veja, o católico, por exemplo. O católico, ele vive o catolicismo. O que é viver o catolicismo? É viver a sua vida dentro daqueles conjunto de princípios e valores. Ele vê o mundo, ele se relaciona em determinação àquele conjunto de princípios e valores. O espírita, ele vive o espiritismo. E o que é viver o espiritismo? Não é viver a prática da sessão mediúnica. Viver o espiritismo é viver segundo aquele entendimento, aquele conjunto de princípios e valores, ou seja, aquela filosofia. Na Umbanda não é diferente. A Umbanda possui uma filosofia religiosa, uma filosofia moral, uma filosofia de vida. E ela, possuindo essa filosofia, é traduzido em umbandismo. Então, é umbandista quem pratica o umbandismo. E o que é praticar o umbandismo? É viver segundo os valores e princípios da Umbanda, né? Não é viver segundo o ritual, porque o ritual ele tem hora, ele tem local, ele tem dia para ser feito. E são vários rituais. Tem a sessão mediúnica. A sessão mediúnica é uma das características da Umbanda. É um dos trabalhos que a Umbanda realiza. É a sessão mediúnica, chamada de gira, em giras, enfim. A forma que cada um entende e se relaciona e diz, né, pronuncia. Na nossa tradição, na nossa doutrina, nós chamamos de sessão mediúnica, né? Independente de gira, em gira, cangira, não importa, nós sabemos que é tudo a mesma coisa, né? Agora veja, a sessão mediúnica, ela não resume a religião. A religião não está sintetizada na sessão mediúnica. A sessão mediúnica é uma das atividades realizadas na nossa casa, por exemplo, né? Porque no terreiro nós temos outros cultos que não são sessões mediúnicas. Nós temos, por exemplo, determinados dias no ano que são realizados culto aos orixás. Quando é realizado culto ao orixá, não é uma sessão mediúnica, porque não vai se trabalhar com entidades. Não vai manifestar ali caboclo, preto velho, Exu, pombagira. Não é dia de manifestação de entidade. É dia de culto ao orixá. O culto ao orixá ele é diferente, ele é feito de outra forma. É outra energia. Nós temos os cultos ou os rituais obrigacionais, devocionais, de devoção,
E também tem os rituais obrigacionais iniciáticos, porque a nossa tradição, né, a tradição do 15 de novembro, a doutrina a qual eu pertenço, é iniciática e ela é graduada, ela tem graus. Então, veja, são cultos que são feitos, são rituais que são feitos na casa que não são abertos, não são sessões mediúnicas, não são giras, não é uma sessão aberta, é uma sessão fechada para quem é iniciado na religião e daquele determinado grau. É a nossa tradição, é a nossa doutrina. Pode ser diferente de outras, mas é a nossa forma de fazer, né? E nós respeitamos todas as formas de expressão do sagrado e expressão de religiosidade. Agora, viver a Umbanda é viver o umbandismo. Muito se diz assim que nós não devemos viver da Umbanda e sim viver para a Umbanda. Eu penso que nós não devemos nem viver da Umbanda e nem viver para a Umbanda. Nós devemos viver a Umbanda. Vivenciar a Umbanda. E o que é vivenciar a Umbanda? É nos convertermos ao umbandismo. Ou seja, trazendo para a nossa vida aqueles valores, aqueles princípios que são realizados e que são ensinados dentro do culto religioso, dentro do nosso culto religioso, dentro da nossa doutrina, que nada mais é do que de respeito ao próximo, respeito à diversidade, respeito aos mais velhos, o cumprimento das nossas obrigações enquanto pessoas. Somos seres humanos, estamos encarnados, somos espíritos encarnados e que devemos cumprir as nossas obrigações sociais, as nossas obrigações familiares, as nossas obrigações profissionais. Todos nós estamos realizando um trabalho de crescimento pessoal e espiritual enquanto encarnados. Portanto, adquirir ou se converter ao umbandismo é trazer para a nossa vida aqueles conceitos. Então, no meu trabalho eu vou respeitar os mais velhos. No meu trabalho no meu trabalho profissional, na minha atividade profissional, eu vou respeitar os mais velhos. Eu posso discordar, mas discordar não é falta de respeito. Discordar com argumento e ouvir o que o mais velho tem a me dizer. Normalmente, o mais velho, por menos intelectualidade que ele tenha, como eu sempre digo, ele tem uma coisa que nós mais jovens não temos: experiência. E a experiência, ela nos afasta e nos retira de vários problemas que nós podemos trazer para as nossas vidas por falta de atenção ou de falta de consideração àquele respeito, né? Claro que a experiência ela é individual, ela é pessoal, as nossas experiências são pessoais e individuais. Nós não temos como transmitir a nossa experiência para outra pessoa, porque a experiência é pessoal, nós temos que passar por determinadas experiências. Só que com a sabedoria dos mais velhos, nós podemos evitar problemas, cortar caminhos, não cair nas mesmas armadilhas da vida. Enfim, são várias coisas que nós podemos evitar ouvindo os nossos mais velhos. E dentro da religião, penso eu, porque dentro da nossa tradição, da nossa doutrina, nós temos muito respeito pelos mais velhos, principalmente dentro da religião. Porque se nós hoje somos umbandistas e estamos na seara da Umbanda, é graças aos mais velhos, que sedimentaram esse solo para que nós pudéssemos caminhar nesse mesmo caminho. Se nós caminhamos hoje nesse caminho é porque outros caminharam por ele. E nós devemos o respeito ao mais velho. O mais velho é o que transmite a nós a tradição. É ele que nos transmite a doutrina. Então o mais velho ele tem uma importância muito grande. Assim como é passado o exemplo do caboclo, né? Aquele que é aguerrido para ir em busca dos seus objetivos, para traçar metas e ir em busca do seu objetivo. E para isso nós devemos ter equilíbrio. E é um exemplo que o caboclo nos dá. É um exemplo dessa linha de trabalho, desse magnetismo que é do caboclo, esse ser aguerrido, de traçar metas e ir em busca dos objetivos, com honestidade, com dedicação, com amor, enfim, em tudo aquilo que nós fazemos. Então, existe um umbandismo? Na minha opinião, existe. O umbandismo é a prática, é a observação dos princípios e valores umbandistas e passar a praticá-lo. A partir do momento que eu passo a praticar isso, eu estou praticando um umbandismo. Estou praticando um umbandismo e me convertendo à Umbanda. Preciso vestir o branco, pertencer a uma corrente mediúnica, preciso pertencer a uma casa. Eu não sou médium, de incorporação, então eu não sou umbanda, eu não sou umbandista, eu não posso adotar o umbandismo. Muito pelo contrário, meu irmão.
minha irmã, você é umbandista, porque você adota os princípios religiosos da Umbanda. A questão é que vai remeter a um outro assunto: como se converter à Umbanda se ficar limitado somente à sessão mediúnica, que não é dedicada ao pensamento filosófico umbandista. Ele é dedicado através de exemplos. Nós vemos numa sessão mediúnica os exemplos. Só que filosoficamente não é ali na sessão mediúnica que é transmitido esse conjunto de valores de forma oral. Ele é transmitido até de forma oral, mas pessoal, durante a consulta, durante a entrevista, durante o atendimento, né? Tanto sendo um fiel adepto ou sendo um fiel adepto ativo, né, da casa. Quando a entidade conversa com ela, ela está passando um conjunto de valores e princípios. Mas veja, aí é individual, é pessoal. Então nós precisamos, penso eu que nós precisamos ter um método de abrangência para acolher toda a comunidade, seja ela o pertencente à família, pertencente ao terreiro, e aqueles que frequentam o terreiro, aqueles umbandistas que frequentam o terreiro, mas efetivamente não fazem parte do terreiro. E aí já entra um outro papel, uma outra função, que é a do, de fato, a do sacerdote dirigente, de acolher essa comunidade, transmitindo o conjunto de princípios e valores da Umbanda, explicando a Umbanda, mas não explicando o seu fundamento, explicando a sua forma ritualística na prática, porque isso é para quem é iniciado. O que todos precisam entender e que precisa chegar a todos, penso eu, é a filosofia umbandista. Enfim, um umbandismo. Até o nosso próximo vídeo. Axé, axé, axé. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like no vídeo e interaja comigo nos comentários. Proponha temas, faça perguntas, enfim, interaja. Até o próximo vídeo.